Tem outra. Comecei outra agora. Bom, vamos elevando os nossos pensamentos, agradecendo a espiritualidade amiga, que ela possa amparar todos esses que passam por tantas dificuldades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita sempre a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida que perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em novas tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar de disciplina. Parece engraçado, né? Eu estou desde as 6h30 aqui organizando tudo, e às 19h30 parou tudo. Mas eu sou teimoso. Então, vamos continuar, né? Disciplina, acho que existe em tudo que tem no universo, né? Todas as leis que regem o universo. O movimento da Terra, da Lua, as estações do ano. É fácil de a gente ver que existe uma disciplina, né? Não é difícil se a gente parar para ver que esses fatores são indispensáveis para o progresso coletivo. Nós temos que estar atentos a isso. E nós buscamos desde cedo atender com pontualidade os nossos compromissos, horário de escola, hora de deitar, a hora de acordar também, né? Manter tudo em ordem, tudo que diz respeito à escola, roupa, tudo isso a gente quer sempre manter em ordem, né? A gente quer ter uma disciplina. Essa regra é indispensável. A criatura disciplinada respeita a ordem estabelecida, ela acata as leis e procura dar seguimento, cumprimento a isso. E nós espíritas, mais do que qualquer pessoa, devemos ter e ser ordeiros, disciplinados, né? Para que a gente possa ser um instrumento de progresso para todos que estão à nossa volta, né? E ao mesmo tempo conquistar o nosso aprimoramento espiritual. Lembra daquela evolução que a gente tanto busca? Queremos isso, não queremos? Então temos que ter disciplina, disciplina, disciplina. Lembra disso? Aquela historinha lá do Chico, né? Que quando começou, Emmanuel falou para ele, né? Que ele tinha que ter 3 pontos para que a missão dele pudesse ser completa. Disciplina, disciplina e disciplina. 3 ensinamentos básicos, né? Para alcançar isso, nós temos que estar muito atentos. Porque disciplina em nós, sem exigirmos a disciplina do outro. Educação, aprimoramento constante em nós. Né? Disciplina é o atributo do discípulo. E o discípulo é aquele que segue. Disciplina é a obediência ao conjunto de regras. Sem essas regras, a coisa fica bagunçada. É a responsabilidade de cada pessoa seguir as regras definidas por um grupo social. Essas regras de conduta também acabam variando ao longo do tempo. Então, veja, aquilo que nós definimos hoje como regras, pode ser que no futuro bem próximo já não seja mais isso, né? O disciplinado, né, a disciplina começou a ter uma conotação negativa
ao longo do tempo, né? Porque nem sempre os discípulos se comportam. Disciplina passou a significar cada vez mais castigo que produz obediência. Não é? O menino malcriado que tira pedra nos outros lá tem que ser disciplinado, o desordeiro tem que ser disciplinado, aquele que cria conflitos para o seu semelhante tem que ser disciplinado. Então são nossas imperfeições que acabam transformando a disciplina em algo doloroso. A disciplina pode ser uma regra de vida, boa, agradável de seguir. Por exemplo, disciplina de atleta. Está rolando Olimpíadas. Essas pessoas que estão lá, se não tiverem disciplina, não chegam a ponto nenhum, né? Eles seguem um programa rígido de treino, de higiene de vida, que permite que coisas aconteçam. E se alguém está em desequilíbrio, que nem aconteceu com uma ginasta lá, ela estava passando por conflitos. Aquela disciplina não era mais o que fazia bem para ela. E ela resolveu desistir. Então, você vê um monge budista que estuda por horas, tem um fim para ele. Né? Aquele que treina Kung Fu, o cientista. Né? Veja que quanto eles se concentraram aí nos últimos meses para chegar à vacina da Covid. Né? Então, tem esse lado positivo. Né? Tem culturas que o senso moral nunca atinge seu pico. Que, assim, fazer as coisas com disciplina, para eles, não é um peso nas costas. E a nossa cultura, a gente tem que reconhecer que se não tiver a disciplina ou aquela coisa que traz o peso, muita gente acaba fazendo coisa errada. A gente vê acontecendo diariamente. Né? As pessoas têm mais medo da polícia, dos tribunais, então, de alguma forma, eles seguem as regras. Mas a disciplina moral, como Jesus ensinou, dispensa o medo do inferno, dos diabos e das penitências. Né? Cada um deve procurar tratar os outros como gostaria de ser tratado. Fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensas. Isso vai trazendo uma disciplina. Por isso se reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, na verdade, pelos esforços que ele tem para domar suas más inclinações, as suas tendências ruins. É difícil não errarmos. O erro é próprio da nossa evolução. E errando não tira a nossa culpa. A consciência nos faz lembrar daquilo que é certo e errado. E, se possível, temos que corrigir o erro. Se não for, a gente tem que pedir desculpas, refazer, reparar aquele erro. Né? O Espiritismo, ele traz muito isso, é uma doutrina que tem o seu quê de desconfortável. Desconfortável porque quando erramos, nós sabemos que fizemos o erro. E quando enfrentamos o dilema, sabemos no fundo a resposta. Ofendo ou não ofendo? Vingo-me ou não me vingo? Sou desonesto ou honesto? O Espiritismo dá a resposta óbvia para essas perguntas, né? E aconselha que, se escorregarmos, devemos reparar o erro e pedir desculpas. Isso está longe de ser confortável a curto prazo, né? Porque não é nosso padrão. Nós ainda estamos em evolução. A questão da disciplina, ela se prende do dever. Outra palavra que ganhou conotação negativa, né, de ocupação penosa, pesada. O Espiritismo ensina que o dever é mais belo, a razão de ser. Eu tenho que ter isso dentro de mim. Né? Por exemplo, na casa espírita, né? Não tem regras de disciplina, ser pontual, estar atento, estudar, lembra? Participar das atividades. Né? São regras que não precisa ficar falando, está implícito nisso. Né?
Então, ficar debatendo sobre disciplina que o trabalhador espírita precisa ter, é, é difícil você falar que, olha, tem que ter esses procedimentos. É comum, é senso comum. Todo mundo que já está participando daquilo sabe como se comportar. Aliás, isso vem sendo ensinado desde criança. Então, veja as pessoas mais humildes, né? Parece que você não precisa ensinar essa coisa do dever, do, da disciplina. Naturalmente eles estão, né? Portanto, disciplina é incomparável com o amor, a alegria, a liberdade. Antes de um caminho para chegar lá, antes de ser aquela coisa penosa, devia ser um prazer, né? Você ser disciplinado. Lembra lá do Chico? Disciplina, disciplina e muita disciplina. Nós somos falhos, mas devemos fazer o máximo para ter disciplina, pois é ela que nos motiva a ser feliz com tantos problemas que tem no mundo hoje. E essa disciplina acaba regrando tudo que nós temos na vida. Preste atenção, faça um teste para se disciplinar. Você vai começar a planejar seus horários, começo e fim de cada coisa, sem atropelar, sem deixar que o tempo acabe consumindo aquelas coisas. Veja, eu acho que está muito ligado com o planejar, né? É, já dizia Renato Russo, né? Liberdade é responsabilidade. Disciplina é liberdade, mas certamente não é essa disciplina, mas a verdadeira disciplina que antes de cobrar a responsabilidade dos outros, ela vai cobrar e assumir as suas próprias responsabilidades. Veja como é interessante, né? Quando você fala cobrar a responsabilidade dos outros, é fácil, né? Poxa, você é indisciplinado, você não se planejou, mas começa a olhar no espelho e fala, olha, você, né? Historicamente, a gente sempre viveu sob o domínio do medo e da ignorância. Então, é desenhado um padrão que a gente não para pensar e acaba se deixando levar. Lembra lá de Kardec, sempre à luz da razão? Então, o que é disciplina para você? Até que ponto isso chega a ser um peso nos seus ombros? Se está pesado, não está fazendo sentido. Se ter disciplina, amor, tolerância, caridade, se isso pesa nas tuas costas, para e reveja teus conceitos. A coisa da disciplina tem que ser uma coisa leve. Pode ser que em alguns momentos essa disciplina você, por conta do seu orgulho e vaidade, você acha que está pesado. Veja, se você trabalha fora o dia inteiro, você vai chegar na sua casa, você tem que ter disciplina porque você tem que começar a fazer o jantar, você tem que tomar um banho e tem que comer antes de dormir. Não é isso? Tem que ser disciplinado. Como que vai fazer? Poxa, mas essa disciplina ela tem que me fazer planejar as coisas também. Como é isso? Percebe como essas coisas da organização, da disciplina, em fazer as coisas cada um ao seu tempo, traz mais benefícios do que coisas ruins? Por quê? Nós conseguimos organizar nossa vida com disciplina. Olha só que maravilha. Então, se eu sou disciplinado, eu consigo enxergar que cada coisa a seu tempo. Até o tempo do estudo também vai ter o seu lugar. Eu vou conseguir disciplinar. Todas as quartas-feiras eu vou entrar
lá no Facebook, que eu sei que vai ter uma live falando sobre um tema que possa me trazer algum benefício. Eu sei que se eu for às quintas-feiras lá tem uma palestra. Eu sei que eu preciso me preparar, ler um pouco para poder ter conhecimento. Então, veja, não podemos ter aquela história de que se eu não for disciplinado, eu vou ser prejudicado. Nem prejudicado, eu vou ser punido, na verdade. Né? Não. Nós temos que ter disciplina como objetivo de vida. Eu sei que eu posso ir até um determinado instante, depois disso eu não posso, eu tenho que ter disciplina para ter educação, tenho horário de levantar, de deitar, de me alimentar, de estudar. Não tem como ser diferente. Agora imagina, você começa a levantar, começa a estudar, para de ler, depois você vai tomar banho, sem regramento nenhum, sem planos. Você tem que ter planos. Como que você vai preparar para o resto da tua vida se você não tiver planos? Essa disciplina que te coloca no eixo, que te coloca na reta, para você alcançar os seus objetivos. E aí, gente, está falando de tudo. Não só da evolução espiritual, não só daquela reforma íntima. Faz parte, óbvio. Estamos vivendo aqui, nós temos uma série de atividades que não tem como fugir. Imagina se você é totalmente indisciplinado. Como você vai conseguir? Não vai. Chega uma hora que está tudo embolado, tudo atrapalhado. E como que arruma isso? Fica cada vez mais difícil. E se eu trato mal todo mundo, se eu não tenho disciplina, não tenho educação, como que isso fica? Chega uma hora que nem tenho mais amigas, não tem ninguém do meu lado. Quem vai me amparar? Só minha mãe, né? E aquele espírito amigo que resolveu te ajudar nessa encarnação. Percebe como a organização, o foco acaba trazendo essa disciplina? Parece, né, quando você fala disciplina, se eu não for disciplinado eu vou ser punido. Tem que tirar esse peso das costas. Essa disciplina tem que ser mais como obrigação, né, como uma coisa de cultura mesmo. Né? Eu não vou sair falando junto com outras pessoas. Isso é falta de disciplina. Beira a falta de educação. Não é? Uma conversa normalmente é um ir e vir, né? Uma via de duas mãos. Eu falo, você escuta e vice-versa. É disciplina. Imagina se forem indisciplinados, todo mundo falando ao mesmo tempo. Quem consegue se entender? Difícil, né? Então, eu acho que nós podemos exercitar essa coisa da disciplina. Começa fazendo seus planos, respeitando as pessoas, respeitando o seu momento. E se em algum momento você percebeu que saiu fora, que prejudicou alguém, recupera o mais rápido possível. Refaça isso, né? Recupere-a agora. Não deixe para outra encarnação. A gente nunca sabe como vai ser, né? Então, nessa encarnação, comece a se organizar, comece a se disciplinar, mas não da coisa da punição, da atenção, do respeito ao próximo, principalmente aquele que caminha com você, que é ali onde nós temos as maiores dificuldades. É ali que nós temos que nos reconciliar, nos perdoar. E perdoar é difícil, né?
O nosso orgulho e vaidade ainda não permite. Mas com disciplina eu acho que nós conseguiremos nos forçar a esse perdão, a entender que as pessoas têm dificuldade. Então, ouvir mais para entender o que acontece com o próximo. Como que ele se confronta com essa dificuldade. No que eu posso ajudá-lo? Parou para perceber? Normalmente nós queremos ajuda, né? Nós nos sentimos os coitadinhos. E a gente nunca olha para trás para ver, nossa, como eu fui errado. Né? Não tive rotina, não tive disciplina. Então, olha para frente. Erramos, vamos tentar recuperar, refazer isso. Dá tempo, estamos aqui ainda. Né? Quantas coisas podemos recuperar ainda nessa encarnação? Começa a se organizar, começa a ter disciplina. Disciplina é aceitar regras. Disciplina é aceitar que tem hora para tudo. Não é gostoso brincar, se divertir no final de semana, mas não tem horário do trabalho? Não tem o horário de passear, o horário de cuidar dos outros, de cuidar da sua saúde, de cuidar do teu espírito? Tem hora para tudo. Imagina se você embola. Na hora que você tinha que estar cuidando do seu trabalho, você está se divertindo. Na hora que você tinha que cuidar da saúde, você está trabalhando. Percebe que cada coisa é no seu lugar? Chega uma hora que você começa a falar, eu não tenho tempo para nada. Organização. A disciplina traz essa organização. Então, é exercício. Não tem como ser diferente. Exercício. Todos os dias. Não tem como. Então, gente, é isso. Vamos nos organizar, nos disciplinar, mas não deixa que isso seja um peso nas tuas costas. Faça com que isso seja um método de vida. Organizar as coisas, cada coisa a seu tempo. Fazendo esse exercício diário, a gente não vai ter dificuldade. Começa a ficar um pouquinho mais leve. Tá bem? Então, gente, por hoje era isso. Voltaremos quarta-feira. E até a próxima. Se quiserem deixar comentário aí, algumas perguntas ou sugestões, estamos abertos. Certo? Então vamos agradecer a espiritualidade amiga por mais esse dia de vida, mais esse dia de aprendizado, vibrando por todos esses que passam por dificuldades, que eles consigam serenar os corações e aprender com tudo isso que estamos vivendo. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos.